Boa tarde, estamos ao vivo para mais uma reflexão baseada no livro Uma Vida com Propósito. E hoje nós estamos no 40º dia. Então, quem esteve comigo nesse tempo, hoje nós vamos entrar já nos finais. Hoje seria o último dia, mas vamos fazer mais 2 dias, mais 3 dias. Então hoje vamos especificamente conversar sobre como viver com propósito, de que forma você pode viver com propósito. Então, primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos manter, nos dar nos orientando quanto ao conteúdo ser refletido. E nós estamos terminando então por uma direção do Espírito Santo essa reflexão Uma Vida com Propósito, baseada nesse livro do Rick Warren. E estamos chegando, eram 40 dias, na verdade são 42 dias, e eu vou fazer mais um para encerrar um resumo geral do que é uma vida com propósito. E a nossa reflexão começa com Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, se você já tem esse entendimento, parabéns. E se você não tem, hoje você vai ter uma sementinha a mais para clarificar o seu propósito. Lá em Atos 13, 36, diz assim: serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Quem? Davi. E você, cada um de nós, estamos hoje vivendo aonde estamos para um propósito de Deus. Você acreditando ou não, né? Deus nos trouxe até aqui por um propósito dele, que a gente já vem discorrendo, falando, né, há 40 dias sobre essa questão. E nós só estamos falando sobre isso porque estamos encerrando mais um ano e muitos de nós não sabemos, né, mais um ciclo. Muitas vezes não pensamos pensamos, né, por qual motivo eu estou aqui nessa terra, nesse planeta, nessa família, nesse ambiente de trabalho, com as pessoas com as quais eu convivo. Porque Deus tem um propósito para você e você só está aí porque Deus quer que você esteja, né, nesse tempo aqui e seguindo os propósitos dele. Então já ficou bem claro aqui qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas hoje vamos mais especificamente clarificar isso. Então vamos lá. Viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Fora isso, o que acontece? O restante é apenas existir. Então, a maioria das pessoas luta com as 3 questões básicas da vida. A primeira é a identidade. Quem sou eu? Né? A segunda é a importância. Tenho algum valor? E a terceira é o impacto. Qual é o meu lugar na vida? E as respostas a todas as 3 perguntas são encontradas nos 5 propósitos que Deus tem para cada um de nós. Então, no cenáculo, no último dia do seu ministério com os discípulos, Jesus lavou os pés deles para dar exemplo e disse: agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se a praticarem. Está lá em João 13, 17. Depois de saber o que Deus quer, né, que você faça, a bênção igualmente chegará quando você puser em prática o que aprendeu. Então agora a partir daqui é mãos à obra, né? Então, no fim dessa jornada de 40 dias, você agora conhece o propósito de Deus para a sua vida e será abençoado se o praticar. Então vamos aqui, vamos pensar agora como praticar, né? O que isso significa? Isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas? Não. Existem muitas coisas boas que você pode fazer com a sua vida, mas os propósitos de Deus são os 5 fundamentais e nós precisamos fazê-los. Infelizmente, é fácil distrair e esquecer o mais importante.
é fácil se desviar do que realmente importa e lentamente abandonar o caminho. Então, como eu posso me preparar para que isso não aconteça? Eu preciso querer fazer isso. Cheguei à conclusão, realmente, eu quero viver de propósito, então eu preciso me comprometer com isso. E o Rick dá exemplo sugere que você faça uma declaração dos propósitos para a sua vida. Então, essa declaração, ela se resume, né, os 5 propósitos de Deus para a sua vida, ou seja, você escrever para poder viver isso, né? Quais são os 5 propósitos de Deus para a sua vida? Então, isso você afirma com as próprias palavras seu compromisso com os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Uma declaração de propósito não é uma lista de objetivos. Os objetivos são temporários, os propósitos são eternos. A Bíblia diz lá em Salmos 33:11, o que o Senhor planeja dura para sempre, e as suas decisões permanecem eternamente. Então, uma declaração de propósito, ela aponta o rumo da sua vida. Tá entendendo? Vamos lá. Então, quando você coloca, né, os seus propósitos no papel, vai forçá-lo a pensar especificamente no caminho que sua vida deve seguir. A Bíblia diz, saiba para onde você está indo e estará em terreno firme. Provérbios 4:26. E a declaração de propósito para a vida não é apenas a específica no que você pretende fazer com o tempo, com a vida, com o dinheiro, como também sugere o que você não irá fazer. Lá em Provérbios 17:24 diz assim, quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. E você com certeza é uma pessoa sábia. Então, essa declaração é uma forma, um planejamento, uma espécie de planejamento para você viver os propósitos que Deus tem para a sua vida. E aí, se ainda você não tinha essa clareza, a partir de hoje você pode ter. Então, a declaração que define o sucesso, né, é ela, quando você escreve quais são, o que você entende dentro da tua forma, das habilidades. Fica aqui que você vai entender melhor o que significa isso, né? Essa declaração, ela afirma que você, não o mundo, acredita ser importante. O que é importante para você? Ela esclarece os teus valores. Paulo disse aos crentes de Filipos, quero que vocês compreendam o que realmente importa. Lá em Filipenses 1:10. O que realmente importa para a sua vida diante, se você ter me acompanhado até aqui, se você não tem, se você conhece este livro, né? Se você quer realmente conversar, decidir, seguir os propósitos de Deus para a sua vida, clarificar, né? Então, quando você registra, ela esclarece o papel que você irá desempenhar. É você definir para onde você vai. Então, diante disso, você terá diferentes funções em diferentes etapas na vida, mas os seus propósitos jamais serão alterados. Eles são os maiores de qualquer função que você possa ter, ou seja, quando você clarifica o teu propósito, não importa onde você esteja, você sempre vai estar vivendo os teus propósitos. O propósito, né? Os propósitos de Deus. Então, na verdade, ali, dentro dessa declaração, você vai expressar a tua forma. Se você, né, como eu disse, se até agora você entendeu, e se você não entendeu, veja novamente esses vídeos, né? Se aprofunde mais, quer conversar comigo, trocamos ideias. Então, essa tua forma de ser, é ela que vai refletir de maneira singular na qual Deus o criou, para que você o sirva. Leve o tempo necessário que você puder para escrever essa declaração, a sua declaração. Na verdade, assim,
é você começar a decidir, não, eu quero viver os propósitos de Deus, eu quero descobrir quais são os propósitos de Deus para minha vida. E tem 5 grandes propósitos que já foram falados aqui. De que forma que você vai pôr isso em prática? Né? Já foi esclarecido. Então, para ficar mais fácil, para você entender, vamos aqui. Tem uma sequência aqui. Né? As 5 grandes questões da vida. O que será o centro da sua vida? Que vai direcionar, né? Essa é a questão da adoração. Para quem você viverá? Em torno do que você continuará a sua vida? Você pode edificar sua vida em torno da carreira, da família, de um esporte, de um passatempo, do dinheiro, da diversão e de muitas outras atividades. Todas essas coisas são boas, mas não fazem parte do que é principal na vida. Nenhuma delas é suficientemente forte para mantê-lo salvo quando a vida começar a desmoronar. Você precisa de um centro inabalável. Você entende isso? Que não importa onde você estiver, se você não estiver na presença, tudo é transitório. E você não está se preparando para a eternidade. O rei Asa ordenou ao povo de Judá que buscassem ao Eterno, lá em 2 Crônicas 14:4. Na verdade, o que quer que esteja no centro da nossa vida, isso será o nosso Deus. Você entende? Quando você entregou a vida a Cristo, Ele veio para o centro dela, mas você precisa mantê-la por meio da adoração. Então é disso que nós estamos falando, é disso que está falando esse livro esse tempo todo, onde Paulo, lá em Efésios 3:17, ele escreve isso. Oro para que Cristo se torne mais e mais presente no coração de vocês. Então, como saber quando Deus está no centro da sua vida? Quando Deus está no centro da sua vida, você o adora. Quando não está, você fica preocupado. A preocupação é a luz de advertência que indica que Deus foi deixado de lado. Você voltará a ter a paz no instante que você puser de volta Deus no centro. Olha o que a Bíblia diz lá em Filipenses 4:7. A compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Está entendendo? Está me acompanhando aqui? A segunda questão é: qual será a marca distintiva de minha vida? Então, essa é a questão do discipulado. Que tipo de pessoa você será? Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Lembre-se, você levará seu caráter para a eternidade, mas não a sua carreira, não o seu dinheiro, não o seu negócio. Entende isso? Então, para te ajudar, é fácil de você fazer, por exemplo, faça uma lista das características que você quer trabalhar e desenvolver em sua vida. E você deve começar com o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22-23. Ou com as bem-aventuranças, que está lá em Mateus 5:12. Então, a partir dali, tu pode pegar essas bem-aventuranças ou os frutos do Espírito e dizer, essas aqui eu preciso desenvolver. Olha o que Pedro disse lá em 2 Pedro 1:5. Pedro, portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com o bom caráter. Entendimento espiritual, disciplina, vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso. Cada dimensão interagindo com as demais. Entendeu? Não desanime nem desiste quando tropeçar. Então é necessária toda uma vida para construir um caráter semelhante ao de Cristo. E Paulo deu esse conselho a Timóteo. Cuide bem do seu caráter e de seu ensino,
Não se deixe distrair, simplesmente persista. Quer se aprofundar mais? Leia 1 Timóteo 4,16. Mais uma questão para você viver o teu propósito, né? Pensar, qual é a minha contribuição para a vida, né? Qual será a contribuição da minha vida? O que eu vou contribuir? Então, essa é uma questão do serviço. Qual será o seu ministério no corpo de Cristo? Conhecendo sua combinação, né? A sua forma, a formação espiritual, as opções do coração, os recursos pessoais, o modo de ser e as áreas de experiência. Se você conhece, minha irmã, seja bem-vinda. Se você tem essa clareza, isso é discipulado. Dentro dessa forma, como que você vai servir, né? Que papel lhe seria mais adequado na família de Deus? Que é que você vai fazer, né? Como você poderia fazer alguma diferença? Como você pode fazer na vida das pessoas? Existe algum grupo específico no corpo de Cristo em que você possa servir com a sua formação, com a sua forma? É na igreja, num clube de mulheres, como eu escolhi o nicho de mulheres. Mulheres que, né, que estão com a alma ferida, mulheres que são microempresárias. Então, e Paulo já destaca lá em 2 Coríntios 9:12 algumas ideias aqui. 2 benefícios maravilhosos no cumprimento do ministério. Olha o que ele escreve. Isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Então, o que é? Você viver o propósito de Deus nos ambientes que você costuma ir? Então, vamos nos aprofundar um pouco mais. Embora você tenha sido formado para servir outras pessoas, nem mesmo Jesus satisfez a necessidade de todos enquanto esteve entre os homens. Então você deve escolher a quem possa ajudar melhor com base na sua vocação, nas suas habilidades, na sua forma. E perguntar, né? Se você ainda não sabe, você pode fazer essa pergunta. A quem desejo mais ajudar? E Jesus disse, está escrito lá em João 15,16, eu vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, para que o vosso fruto permaneça. O que é isso? Quando a gente consegue salvar, vamos usar esse termo, salvar uma alma. Então, cada um de nós vai gerar diferentes frutos. Propósito, nós só estamos onde estamos porque Deus tem precisa de nós ali, né? De que forma? Vamos entender ainda um pouquinho. Se você já decidiu, já entendeu, bem, eu vou viver o propósito de Deus, aonde eu estiver, eu vou estar ali para levar a mensagem de Deus, para salvar uma alma a mais, né? Então, qual será a mensagem da sua vida? O que você vai levar para as pessoas? É aquela dificuldade que você superou. Você vai ensinar outras pessoas o que você já superou. E sempre falando, né? Como era a minha vida antes de superar isso na presença do Senhor e como foi a minha vida depois disso. Esse é o testemunho, né? Então, isso chama-se missão. Então, a gente precisa, né, ter clara essa missão. Por quê? Essa missão ela deve incluir o compromisso de compartilhar seu testemunho e as boas novas com outras pessoas. Você também deve fazer uma relação das lições de vida que você já aprendeu. É bom trazer para a memória essas informações, né? Bem como das coisas que Deus lhe concedeu. E compartilhar isso apaixonadamente com o mundo. É isso que Deus quer da gente. Então, conforme a gente for crescendo em Cristo, Deus poderá nos designar a um grupo especial ao qual você deverá se dedicar, né, para levar a Cristo.
O importante é não deixar de colocar isso na sua declaração, ou seja, esse planejamento. Então, por exemplo, se você for mãe ou pai, parte, né, de filhos pequenos, parte da sua missão é educar os filhos para conhecerem a Cristo, ajudá-los a compreender os propósitos de Deus na vida deles e enviá-los ao mundo na missão que Deus lhe reservou. Então, você precisa, né, ter claro, né, incluir nessa declaração, né, a declaração de Josué, por exemplo. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Foi o que Josué se dispôs a fazer e fez, né? Tem uma questão que é óbvia, que nossa vida deve sustentar e confirmar a mensagem que transmitimos. Então, antes de grande parte dos não cristãos aceitarem a credibilidade da Bíblia, eles querem saber se nós temos credibilidade. Então, é por isso que a Bíblia diz, lá em Filipenses 1:27, certifique-se de que vocês estão vivendo de forma a honrar as boas novas de Cristo. É a coerência. Eu não posso começar a falar de algo que eu não estou vivendo, que as pessoas vão perceber isso. Então, em qual comunidade você pode, né, viver, se você ainda não tem uma comunidade? Então, essa é uma questão de comunhão, que é importante você estar numa comunidade. Então, por quê? Como você vai demonstrar seu compromisso, né, com os outros irmãos se a sua ligação, sem ter uma ligação com a família de Deus? Então, tu precisa estar convivendo, participando de uma comunidade ativamente. Então, outra coisa, onde você irá praticar com os outros cristãos os mandamentos recíprocos, do tipo uns aos outros? Por isso que é importante, né? O que igreja local, né? Aqui igreja local você irá se filiar como um membro ativo, se você não for ainda. Mas se você é, né? Ser mais participativo. Porque quanto mais você amadurecer, mais amará o corpo de Cristo e desejará se sacrificar a ela, ou por ele. Lá em Efésios 5:25 diz assim, Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então você deve incluir, né, na sua declaração uma nota de expressando o seu amor pela igreja de Deus. Ao considerar a resposta a essas questões, inclua qualquer passagem das Escrituras que lhe fale ao coração sobre esses propósitos. Quando você definir isso, se você não estava entendendo ainda os propósitos de Deus para a sua vida, e agora que você está aqui comigo, você conseguiu clarificar isso, entender, é muito importante ter essa clareza, né? Então, uma das questões que pode contribuir para que você consiga construir, né, se você entendeu, se você tem me acompanhado, entender que Deus tem um propósito para a sua vida e esse propósito você precisa praticar. Então, se você quer realmente seguir essas dicas aqui que o Rick organizou nesse livro, né, que você colocar em prática isso, registrar as suas ideias, seguir esses 5 princípios dos quais ele traz que a gente precisa, né? É isso que Deus quer de nós. Então a gente precisa estar muito, muito claro e muito participativo em uma comunidade para você realmente seguir essa sequência. Então, essa declaração de propósito detalhada, que é uma forma que você vai registrar isso, ela também vai servir como um auxílio, né, breve de afirmação. E é importante que você também pegue um versículo, um slogan, né, que resuma, né, os 5 propósitos para a sua vida. Entendendo algo que seja fácil de você memorizar e que inspire você. Dessa forma, você poderá recordá-los diariamente. Olha o que o rei Salomão já orientou lá em Provérbios 22:18. Será bom manter todas essas coisas em mente e então você estará sempre pronto para repeti-las.
Então vamos pensar aqui um pouquinho, aqui vai algumas dicas, né? Alguns exemplos. Por exemplo, meu propósito de vida é adorar a Cristo de todo o meu coração, servi-lo com minha forma, ter comunhão com a minha família, desenvolver um caráter como o dele e cumprir minha missão no mundo para que ele seja glorificado. Pode ser dessa forma. Se você não quiser trazer um versículo bíblico, você pode, né, ter essas sugestões de que forma que você vai entender, clarificando o teu propósito. Outra coisa, para você ter uma direção. Meu propósito de vida é ser membro da família de Cristo, um exemplo do seu caráter, um ministério da sua graça, um mensageiro de sua palavra e um exaltador de sua glória. Então, se você tem clareza disso, você já sabe para onde você está indo. De que forma que você vai fazer, praticar. Eu espero que esteja ficando muito claro para você isso. Se não ficou, talvez, né, porque você não me acompanha aqui, não tem assistido os vídeos, mas eu sugiro que, se você quer se aprofundar um pouco mais, que você possa ter a oportunidade de ler esse livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, ou assistir os meus vídeos, se fica mais fácil para ti, e até conversar comigo, né, se você quer realmente colocar em prática, clarificar o seu propósito de vida, entender por que é que Deus me colocou aqui, né? E aqui o Rick conseguiu colocar muito fácil em 5 propósitos, 5 dicas, 5 direcionamentos baseado na Bíblia de que forma eu posso viver o propósito de Deus para a minha vida, né? E ser, nesse caso, ser um filho obediente, cumprir, né? Então, muitas vezes, porque tem muitos de nós que às vezes perguntam, né? E quanto à vontade de Deus para o meu emprego, o meu casamento? Onde eu vou viver? Devo fazer faculdade? Né? Pensando nisso, essas questões são secundárias e é muito provável que todas estejam de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa nisso tudo é cumprir os propósitos eternos do Senhor, a despeito de onde você viva ou trabalhe, ou de quem, né, se você ainda não é casado. Então, essas decisões devem apoiar o seu propósito. Lá em Provérbios 19, 21 diz assim, ó, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, gente, se você conseguir concentrar-se nos propósitos de Deus para a sua vida, e não nos seus planos, uma vez que eles, né, os propósitos de Deus para a nossa vida durarão para sempre, os planos não. É aquilo que a gente já vem conversando desde o início aqui, ó. Você pode viver os propósitos de Deus e Ele quer que você viva os propósitos dele aonde você se encontra. Na família, na igreja, no ambiente de trabalho, porque são simples, né? São claros quais são os propósitos de Deus. E o objetivo de Deus é o quê? Que a gente continue o que Jesus veio fazer neste mundo. Então, se você não tem essa clareza, é importante você ter. E a gente veio conversando desde o início quais são, né? Quais são os princípios, o que Deus quer que façamos. Então, é importante a gente, eu desejo de coração que você realmente tenha tido esse entendimento que Deus tem um propósito para a sua vida e você só está aqui. E não é só estar aqui neste planeta, você só está na família que você está, no ambiente que você está, e é ali que você vai viver o propósito de Deus para a sua vida. É possível muitos terem um chamado de irem para missões fora, sim, mas muitas vezes a nossa missão é dentro da nossa casa, com as pessoas com quem a gente conviva, o ambiente que a gente vive. Porque o objetivo qual é? Fazer com que as pessoas aceitem Deus como único Senhor e Salvador, como Jesus, e vivam isso. Então, se você entendeu até aqui, eu espero que sim. E se você não entendeu, você tem a oportunidade de conversar comigo,
né, de colocar as suas questões, ou no ambiente onde que você convive, na igreja onde que você congrega. Porque a verdade é uma só. Deus quer usar você. Ele precisa de mim, ele precisa de você. Então, é nós que devemos querer se nós queremos servir ou não. Como o rei Davi, né? Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Jesus serviu ao propósito de Deus em sua geração. Seja bem-vinda, Adri, que bom ter você aqui, minha querida. Então, quando, né, se você ainda não entendeu isso, que você entenda. Que o exemplo do rei Davi, Jesus, dedicou a vida a cumprir os propósitos de Deus na terra. E nós? E você? Você está... E é por isso que eu trouxe essa reflexão deste livro, para que a gente realmente reflita. Estamos encerrando mais um ano. E será que eu estou vivendo os propósitos de Deus? E muitas de nós às vezes não tem clareza. Eu, pelo menos, não tinha. Quando eu tive a oportunidade de conhecer esse livro, eu ouvia muito, né, dos propósitos de vida, mas eu não tinha clareza. E aqui veio clarificar, né, exatamente por quê. Por que é que eu estou aqui? É porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Ah, tá, como que eu vou... né, Quem ficou comigo desde o início aqui foi dito de que forma que eu vou viver isso, né? Por exemplo, Paulo. Paulo teve uma vida dirigida por propósito. Porque ele escreveu lá em 1 Coríntios 9, 26, disse assim, corro direto para o alvo, com um propósito a cada passo. Porque quando ele entendeu, ele se direcionou. E muitas vezes o nosso único motivo para viver e cumprir os propósitos que Deus tinha, né, para ele, como tem para nós, ele aceitou. E ele dizia, ele escrevia para os filipenses, escrevia para todos, né? Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo não tinha medo de viver nem de morrer. De um modo ou de outro, ele iria cumprir os propósitos de Deus. Ele não podia era perder tempo com outras coisas. Então, para a gente entender aqui a questão dos propósitos, eu sugiro, né, que você imagine como será nesse dia, quando todos, né, nos apresentarmos a nossa vida perante ao trono de Deus, louvando a Cristo com profunda gratidão. E junto diremos, digno é o Senhor, sim, nosso Deus, receba a glória, a honra, o poder. Tu criaste todas as coisas. Tudo foi criado por tua vontade, conforme está lá em Apocalipse 4:11. Então, minhas queridas, né? Como que a gente vai viver se ainda você não começou a viver, né, os propósitos de Deus? Então, hoje a gente encerra aqui os 40 dias do propósito, clarificando o teu propósito, né? Uma vida com propósito. E fomos construindo, fomos não, porque na verdade eu estou fazendo uma reflexão baseada no livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Ele foi organizando de uma forma muito didática para que a gente entendesse que ou você vive com propósito, né, como é o tema dessa live de hoje, e que já está muito claro isso, ou a gente vive com propósito, ou a gente simplesmente subsiste. Então, quantos de nós não vivemos, né, dessa forma, só existindo? Não estamos vivendo porque não estamos vivendo os propósitos pelo qual Deus nos trouxe aqui. Então, se nós não vivermos com propósito, será que você quer continuar simplesmente apenas existir? Sem fazer a vontade do Pai, sem viver o que nós viemos viver? É fácil? Não, mas é possível. Aqui nesse livro, né, nessas lives, você teve um direcionamento muito claro sobre isso. De como viver esses... E são 5.
cinco direcionamentos para você poder viver esses propósitos. Certo? Amanhã a gente só vai... temos mais 2 encontros, né? São 40 dias, mas nós vamos fazer 42 dias para poder entender um pouco mais, né? Como, se você conseguiu entender, beleza, eu quero viver os propósitos de Deus. Eu quero entender isso, mas eu nem sei como fazer. Já foi. Então, eu vou entregar um PDF no dia 12 para quem realmente quer mais clareza. É um passo a passo, né? Um resumo deste livro aqui, Uma Vida com Propósito, para você entender com mais clareza, né? De que forma que eu vou viver isso. Eu quero construir o meu planejamento, o meu compromisso, eu quero me comprometer a viver o meu propósito, mas eu preciso de um direcionamento que eu não sei de que forma eu vou viver isso. Então, se você ficar comigo até quinta-feira e quiser, será passado um PDF de um resumo, um passo a passo de como viver uma vida com propósito. Obviamente que é algo muito amplo, que não é assim do dia para a noite, mas que é possível pelo menos você começar a olhar pro horizonte e dizer, não, é isso que Deus quer que eu viva, é para isso que eu estou aqui. Certo? Então, viver uma vida com propósito é a única maneira de viver de verdade. Que fique claro hoje para você, né? Que você consiga guardar pelo menos essa mensagem. Tá, será que eu estou vivendo? Né? Fica comigo até quinta-feira que você saberá. Porque lá em Atos 13:36 já diz: Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. E nós só estamos aqui para viver os propósitos de Deus nessa geração. E muitas vezes a gente está fora, a gente não está vivendo por várias razões, né? Primeiro, por desconhecer. Segundo, porque muitas vezes eu fico presa nas minhas dores e não vivo o que tem que ser vivido, né? Então, quando você começar realmente a se dedicar a querer, né, essas cinco respostas, 5 propósitos de vida, você vai colocar no papel. E foi a sugestão de hoje, de que forma que eu vou colocar isso no papel. Certo? Muito obrigada pela tua presença, agradeço a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito por estar aqui nos orientando, e eu creio que essa sementinha caiu aí na sua mente, vai descer no seu coração, que o Espírito Santo vai mexer sim, se você quer entender mais, você quer cumprir o propósito pelo qual Deus te colocou nessa geração, então fique aí comigo. Muito obrigada, gratidão a Deus, obrigada querida. Obrigada a Deus pela oportunidade de estar aqui, eu honro a tua vida e sou grata a Deus pela tua vida. Um beijo no coração e fique na presença do Senhor. Até amanhã.